O Jardim do Éden. A vida de Adão e Eva antes e depois da queda. Jardim do Éden é um dos cenários mais fascinantes e simbólicos da Bíblia. Ele representa não apenas o início da humanidade, mas também a perfeita harmonia entre Deus, o homem e a criação. A história de Adão e Eva, antes e depois da queda, revela verdades profundas sobre a natureza humana, o pecado e a graça de Deus. A criação e a vida no Éden. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e formou o homem, do pó da terra soprando em suas narinas o fôlego de vida. Adão foi colocado no Jardim do Éden, um lugar de beleza indescritível, com árvores frutíferas, rios cristalinos e uma abundância de vida. Deus deu a Adão a responsabilidade de cuidar do jardim e nomear os animais. No entanto, Adão estava sozinho, e Deus decidiu criar uma companheira para ele. Assim, Eva foi formada a partir de uma costela de Adão, tornando-se sua auxiliadora e parceira. No Éden, Adão e Eva desfrutavam de uma relação íntima com Deus. Eles caminhavam com ele no jardim, em perfeita comunhão. Não havia dor, morte ou pecado. Tudo era harmonioso e puro. Deus lhes deu apenas uma restrição: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa ordem era um teste de obediência e confiança, mas também uma demonstração do livre-arbítrio concedido ao homem. A tentação e a queda à serpente, descrita como astuta e enganadora, entrou no jardim e questionou a palavra de Deus. Ela convenceu Eva de que comer o fruto proibido a tornaria como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva cedeu à tentação, comeu do fruto e deu a Adão, que também comeu. Em um instante, seus olhos foram abertos, e eles perceberam que estavam nus. A inocência foi perdida, e o pecado entrou no mundo. A queda de Adão e Eva trouxe consequências devastadoras. Eles se esconderam de Deus, envergonhados de sua nudez. Quando confrontados, Adão culpou Eva, e Eva culpou a serpente. Deus então pronunciou juízo sobre cada um deles. A serpente foi amaldiçoada, a mulher teria dor no parto, e o homem trabalharia com dificuldade para cultivar a terra, que agora estava amaldiçoada por causa dele. A morte, que antes era desconhecida, tornou-se uma realidade. As consequências da queda Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden. Querubins com uma espada flamejante foram postos para guardar o caminho da árvore da vida, impedindo que o homem comesse dela e vivesse para sempre, em seu estado caído. A queda trouxe separação entre Deus e a humanidade, e o pecado se espalhou por todas as gerações. No entanto, mesmo em meio ao julgamento, Deus demonstrou misericórdia. Ele fez túnicas de pele para Adão e Eva, cobrindo sua nudez. Esse ato simboliza a primeira provisão de Deus para o pecado do homem e aponta para a futura redenção através de Cristo. Além disso, Deus deu uma promessa: um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, embora esta feriria seu calcanhar. Essa profecia apontava para Jesus, que viria para derrotar o pecado e a morte. A redenção e a restauração. A história de Adão e Eva não termina com a queda. Ela aponta para a esperança da redenção. Jesus Cristo, o último Adão, veio para restaurar o que foi perdido. Através de sua morte e ressurreição, ele oferece a todos a oportunidade de reconciliar-se com Deus e viver em comunhão com Ele novamente. Um dia, a restauração completa será realizada, e os crentes viverão em um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais pecado, dor ou morte. Reflexão. Final A. História do Jardim do Éden nos ensina sobre a bondade de Deus, a gravidade do pecado e a esperança da redenção. Ela nos lembra que, embora o pecado tenha separado a humanidade de Deus, ele providenciou um caminho de volta através de Jesus Cristo. Enquanto aguardamos a restauração final, somos chamados a viver em obediência e gratidão, confiando nas promessas de Deus e compartilhando a esperança do Evangelho com o mundo.